Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Espero que Primeiro de Muitos Breakpoint Podcast. Esse é o ponto que muda o jogo. Chegamos com o primeiro episódio desse grande projeto, pensado com muito carinho para quem gosta de pádel e respira o esporte, assim como nós. Eu sou o Lucas Acosta, apresentador do podcast, jornalista, radialista, comunicador, trabalho com pádel há mais ou menos 2 anos e hoje sou narrador do principal circuito de pádel do país, o Brasil Padel Tour. Vou ser o parceiro de vocês nesse projeto, que vai trazer entrevistas quinzenais aqui no nosso canal no YouTube, com grandes personagens do pádel. Pode esperar ansiosos, porque a lista está muito boa mesmo. Mas não só isso, claro. Além das entrevistas, a gente vai ter muita produção de conteúdo lá no nosso Instagram, @podcastbreakpoint. E ao longo do episódio eu vou explicando para vocês um pouco mais das ideias desse grande projeto. Fechou? Sem mais explicações por agora, porque acho que a gente tem que ir ao que interessa logo, porque eu tenho total certeza que muita gente está ansiosa para ouvir esse nosso convidado. Atleta profissional de pádel, ex-presidente da Associação dos Padelistas Brasileiros, empresário e muitas outras funções que tem, Felipe Furguest. Furga, te agradeço demais pela vinda. Não é tão perto, sei disso, mas é uma funçãozinha vir para cá, mas que bom que tu tá aqui, a gente vai poder conversar bastante sobre vários assuntos aí que eu acho que o pessoal quer ouvir e tu também precisa falar, tá? Muito obrigado por vir. Bom, Lucas, obrigado pelo convite, né? E parabenizar vocês por todo o investimento que estão fazendo aqui, por toda a dedicação. Com certeza o pádel, o esporte precisa cada vez mais de podcasts, de conteúdo para difundir, né? Cada vez mais o esporte aí que a gente trabalha e gosta muito, faz com muito carinho. É uma ação, é algo muito importante para o esporte. E com certeza aí tenho certeza que será o primeiro de muitos breakpoints que irão fazer aqui. Obrigado pelas palavras. Cara, eu acho que a gente não pode começar por um jeito diferente, mas só explicando pro pessoal que isso aqui é um programa de bate-papo, não é entrevista, não é pergunta e resposta, então que quero que tu te sinta à vontade para falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Mas voltando, acho que a gente não pode começar por um lado diferente, a não ser sobre esse começo de ano que aconteceram algumas coisas, né, várias coisas nesse mundo do pádel brasileiro, e uma delas foi a tua renúncia como presidente do Brasil Padel Tour. Mas antes de falar exatamente sobre isso, eu queria te perguntar o quão grande é a responsabilidade de estar à frente de um circuito como o Brasil Padel Tour, que é um dos maiores circuitos da América Latina, né? Bom, Lucas, para a gente chegar no Brasil Padel Tour, a gente tem que pensar também na associação, né? A APB, que é a Associação dos Padelistas Brasileiros, que foi criada em 2017, 2018, né? Ela nasceu com o intuito de Júlio, Miguel, Stefano, quando iniciaram, que deram o pontapé de desenvolver um circuito e, mais do que isso, criar uma ferramenta, criar um meio de desenvolvimento do esporte, né, para os atletas profissionais, para outros atletas, à medida que fosse crescendo. Então, o Brasil Padel Tour é um dos produtos, né, que a associação desenvolveu. Enquanto era presidente, a gente buscou também desenvolver feminino, algumas outras coisas que a gente tinha e ainda tem rabiscado, né? A diretoria que assumiu tem todos esses materiais em mãos, mas é muito importante as pessoas que estão à frente e o público que é associado, os filiados e o público em geral também entender a importância da associação, né, para o desenvolvimento do esporte, para o desenvolvimento do pádel e, consequentemente, né, o BPT se tornou um produto lindo da associação que a gente conseguiu fazer eles se desenvolver, né? Esse produto se desenvolver, onde o Júlio e o Stefano ali foram os idealizadores, né? Copiaram esse modelo que já existia associativo de fazer esses circuitos, né? A Argentina já tem a JPP, lá fora tem o circuito, a Associação dos Atletas Profissionais, né? Que tem a relação com o Premier. Então, volta e meia eles aparecem com alguma nota oficial. Exatamente, tem a Associação dos Jogadores que faz, né, todo esse trabalho junto com o Premier. Então, a importância da associação da APB vai além do Brasil Padel Tour, né? E a gente conseguiu transformar o Brasil Padel Tour hoje no principal circuito da América Latina, né, da América do Sul. A gente tem números, né? Acho que não sei se você chegou a ver os números que a gente tem comparando com a JPP, com os torneios da FIP Bronze, né? Então a gente consegue ter muitas entregas para os jogadores, principalmente, que são os principais beneficiados. E o Brasil Padel Tour é um produto que tem que entregar para jogadores,
para os organizadores, que são os promotores do evento, para o público que está no evento, para o público que é online, para os patrocinadores. Então, quem está na diretoria da associação tem que ter esse entendimento macro de todo o cenário, de tudo que precisa ser desenvolvido, né? Todas as pontas que tem que ser trabalhadas para desenvolver um produto, né? E tudo isso demanda muito tempo, tem uma operação muito grande rodando por trás, né? Não só a parte operacional do Brasil Padel Tour, mas também tem questões jurídicas, questões contábeis, questões administrativas que tem que ser resolvidas, e é o pessoal da diretoria que tem que tomar frente disso aí e resolver, né? Boa parte dos filiados é apenas jogadores, né? E não trabalha na diretoria. Mas é um trabalho que tem que ser feito. Quem está na diretoria tem ciência dessa responsabilidade e do que precisa ser feito. Furga, dentro desse contexto todo, eu queria que tu fizesse um balanço assim, desses anos de presidência, do que foi positivo, claro, dos objetivos que tu e tua diretoria conseguiu concluir, do que deu muito certo, e também um balanço da parte negativa, né? Porque acredito que tenha projetos ou algumas ideias que não foram concluídas e que acabou não dando certo. Mas esse balanço positivo e negativo, eu queria que tu começasse pelo positivo primeiro, por favor. Lucas, bom, eu acho que o positivo principal é a gente ter conseguido fazer com que o BPT evoluísse ano a ano, né? Principalmente no que se refere à estrutura de torneios e também a premiações, valores. Se a gente pegar o histórico de 2021-22, né, da premiação que era distribuída entre os jogadores, para o que a gente conseguiu terminar ano passado, pagando R$60 mil nas etapas Masters, R$40 mil nas etapas Open, 15 a 20 mil nos Challengers, a gente tem um bom avanço, né? Em 2021 se trabalhava com 18 a 25 mil reais entre as premiações. Então a gente pôde fazer com que o BPT crescesse. A gente teve um desafio muito grande entre 2021 e 2022, onde tinha-se um possível patrocinador que iniciou um projeto, no meio do caminho ele não conseguiu cumprir, e aí né, nesse meio termo a associação teve um prejuízo financeiro, a gente teve que buscar ter um reequilíbrio de caixa, teve um desafio muito grande aí para a gente conseguir ter um fluxo de caixa, retomar um fluxo de caixa saudável, ainda mais, graças a Deus, conseguimos fazer um ótimo trabalho e deixar o caixa positivo. Passamos agora a associação aí com mais de 30 mil reais em caixa para a nova diretoria, além de todo o trabalho que foi desenvolvido, né? A questão de entrega para os atletas, hotel para os jogadores, né, em todo o evento, ajuda de custo financeira que é paga, né, para os jogadores. Então, são várias melhorias que a gente pôde fazer durante os anos, mas eu entendo que a gente buscou evoluir principalmente na parte de imagem e também nas premiações para os jogadores, né? Isso aí foi fundamental e como um todo, né? Para quem participava da diretoria, os prestadores e tudo mais, eu sempre deixei muito claro para todo mundo que era um trabalho entre todos, né? E que a gente tinha que buscar crescer, né? Visualizar onde estavam os erros, onde estavam os problemas, que a gente podia melhorar, e buscar melhorar. Como é que a gente podia se estruturar como associação, né? Tudo isso era algo que a gente precisou evoluir nesses últimos anos. Quando eu falo estruturar como associação, eu falo estrutura contábil, estrutura jurídica, buscar organizar a casa, atualizar documentos, né? Hoje em dia o cartório não aceita nada que não esteja 100% correto, né? Se não tem uma vírgula que eles consideram que não faz sentido, eles não podem, eles voltam o documento. Então tem toda uma parte burocrática aí que demandou muito trabalho, muito tempo, para que nós tivéssemos com a casa, vamos dizer, organizada. Então isso nos permitiu começar a entrar com alguns projetos incentivados, que aí eu vou colocar que é um dos pontos negativos, que a gente não conseguiu destravar isso ainda. Já faz mais de 2 anos que nós estamos, né, eu como presidente estava tentando viabilizar, seja através da Lei de Incentivo ao Esporte do governo federal, seja através da Lei de Incentivo, do Programa de Incentivo ao Esporte do Estado de Santa Catarina, porque a sede da associação, desde a sua origem, é em Santa Catarina. Então, a gente tentou viabilizar por lá. Tinha algumas coisas que alguns projetos tinham sido deferidos nas primeiras fases,
Mas é um processo muito longo, principalmente o da Lei do Incentivo ao Esporte do governo federal. A gente precisa ter algumas certificações por se tratar de alto rendimento de categoria profissional. Então, essas certificações são extremamente massivas. Tem várias categorias de projeto. É um mundo à parte. Uma questão burocrática muito grande. A questão burocrática é muito grande. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Por 2 vezes a gente teve nossos projetos indeferidos. Nossa avaliação voltou, né, quando foi para análise, porque as CNDs estavam vencidas. Mas quando a gente protocolou os documentos, todas as CNDs têm um prazo de validade. As CNDs estavam atualizadas. Quando eles foram analisar, já tinha expirado o prazo de validade daqueles documentos. Aí eles vão lá, o documento volta para o final da fila, tu tem que atualizar documentos, atualizar a CND, manda de novo e contar que eles irão analisar teus documentos, aquele projeto, no prazo hábil. Claro. Então, é um entrave muito grande e isso com certeza é algo que eu gostaria muito de poder ter destravado, que é um meio para viabilizar a expansão do circuito muito grande. Mas tu não acha, Furga, que... Claro, eu concordo contigo todas essas questões, mas tu não acha que isso é um projeto dentro de uma gestão, mas que ele tem que ser caminhado dentro de próximas gestões, porque é um projeto... Claro, a gente entende que o BPT e a associação cresceu nos últimos anos ali, né? De 2020 para cá, acho que o Padel cresceu como um todo, mas esse projeto, toda essa evolução e crescimento, eu acho que ele tem que ser um projeto a longo prazo, né? Exatamente. Tem que se desenvolver, já existe, foi desenvolvido quando a gente iniciou esse tipo de projeto de captação, que a gente começou a trabalhar com isso, ou buscar trabalhar, vamos dizer assim, né? Algumas vertentes que a gente precisaria seguir, né? Dentro de um master plan, né? De um plano maior para a associação. Por que eu digo isso? Porque esses projetos, eles exigem que a gente atinja vários públicos. Ele não pode ser nichado, ele tem que ser expandido. O que eu digo com isso? Esse projeto exige que tenha feminino, que a gente atenda categorias de base, que desenvolva vários outros projetos com essa verba que é destinada. Quanto mais nichado for a tua solicitação de projeto, mais difícil fica. Então, o projeto especificamente que foi destinado para buscar recursos para desenvolver o Brasil Padel Tour era quase 3 milhões em um ano. Só que esses 3 milhões tinham que ser divididos, seja masculino, seja feminino, tem que ter toda uma estrutura muito bem organizada, né? E obviamente dentro desse valor tinha-se um percentual que era para se criar essa estrutura, para se ter esse corpo técnico e desenvolver esses braços que o projeto exigiria. E é um caminho que tem que existir para que o Padel possa crescer de uma maneira institucional organizada. Né? Hoje a gente tem instituições do Padel ainda são amadoras. Eu digo amadoras porque as pessoas que trabalham lá têm outras profissões. Né? Não são contratadas e têm um salário para trabalhar nas instituições que gerem o Padel no Brasil. Não. São pessoas amadoras que têm suas profissões, são engenheiros, advogado, dentista, contador, que fazem isso por gostar do Padel e querer que o esporte se desenvolva. A gente precisa que tenha agora essa profissionalização das instituições, dessas prestações de serviço, que as instituições possam se organizar e possam crescer de maneira ordenada para que o Padel possa se desenvolver. Se não acontecer isso, se ficar dependendo de dinheiro de torneio privado, essas coisas, o Padel vai crescer, vai. Mas vai crescer muito menos do que deveria. Essa linha, né, esse ápice de crescimento, ele vai ficar limitado. Né? O ano passado, acho que foi, né, que eu lembro da gente conversar em alguns momentos e de até ter sido postado no Instagram do BPT sobre o BPT feminino. Sim. Né, e foi até um dos pontos que tu falou aí, por isso que eu quero tocar nesse assunto. Acabou não indo para frente e até, acho que muito por conta desses motivos que tu estava falando agora, mas queria que tu explicasse um pouquinho mais da ideia e de o porquê não aconteceu, já que tu citou como um ponto negativo. Sim, a primeira ideia do BPT feminino surgiu lá no início, quando a gente começou a mexer com os projetos, mas no final do ano passado, final do ano retrasado, no final de 2024, algumas meninas me chamaram com a ideia de viabilizar
né, um BPT feminino, da mesma forma que hoje é viabilizado o masculino, né? E foi se criado um grupo ali, uma diretoria feminina, vamos dizer assim. A gente deu todo o amparo para elas, regulamento, estatuto, caderno de encargos, né? Como funcionava o masculino, a gente teve algumas reuniões, mas acabou que a gente não conseguiu startar isso, né? Ela também não conseguimos juntar um grupo ali onde todas conseguissem se alinhar, não só alinhar também como diretrizes de regulamento, mas é que assim, precisa de tempo e dedicação para poder entrar em contato com os organizadores, fazer as negociações, tudo isso leva muito tempo, né? Cara, com cada possível organizador, são pelo menos 3, 4 reuniões, sim, até ter um sim ou não, né? Então, demanda tempo. E as meninas não tinham todo esse tempo para que fizessem essas negociações também. Então, acabou não startando. A Manu Schuch, quando voltou agora para o Brasil, conversou comigo algumas vezes para entender um pouco melhor. A gente fez algumas reuniões. Ela também buscou pensar em como viabilizar, tá? Até ela tem tentado, a gente conversa frequentemente, pensar em alguma estrutura para que pudesse viabilizar um circuito feminino que a gente... eu entendo que é importantíssimo ter um circuito feminino para incentivar as mulheres aí a estar cada vez jogando mais. Seria muito legal, né? Eu acho que a referência que a gente tem é o Premier Padel, né? Que tem o feminino e o masculino juntos. Seria muito legal a gente ter aí num final de semana feminino e masculino juntos no mesmo clube, talvez. Sim, não sei se esse é o caminho mais fácil ou mais complicado, porque aí, claro, vai se tornar mais caro o BPT no geral, né? Mas... Assim, eu colocaria o BPT feminino como um produto separado do masculino. São produtos diferentes. Sim. Com certeza, o ideal seria muito bom, vamos dizer assim, se pudesse no mesmo final de semana englobar os dois. Mas nada impede, num final de semana, ter uma etapa do feminino em Joinville e outra etapa do masculino em Erechim. Né? Isso não seria problema e acho que seria ótimo, por sinal, porque tu ia ter 2 eventos profissionais de pádel no mesmo final de semana. Reunindo os melhores do Brasil, claro, acontecendo. Então isso para a associação seria ótimo, né? Tá desenvolvendo dois eventos no mesmo final de semana seria muito bom. Mas assim, são caminhos que precisam ser trilhados, né? E são projetos que precisam ter pessoas dispostas, assim, com tempo, dedicação e vontade para startar isso aí. Furga, com toda essa análise aí do que foi a tua gestão, a gente chega nesse ano ali em fevereiro que tu acaba renunciando à presidência do circuito. A gente comentou ali no começo e que ia tocar bastante nesse assunto e queria que o que tu pudesse falar de como aconteceu, quais foram os principais motivos para que isso acontecesse, porque eu acho que pegou muita gente de surpresa, me pegou de surpresa também. E se tu puder explicar, claro, não deve ter sido um motivo só, deve ter sido um conjunto de coisas, eu acredito, mas o que aconteceu e quais foram os motivos para que isso acontecesse ali em fevereiro? Lucas, bom, eu fiquei à frente ali como presidente uns 5 anos, assim. E, claro, né, a gente já vem passando por... resolvendo muita coisa. E aí se iniciou uma discussão sobre uma possível quebra de regulamento para beneficiar algum organizador que tinha solicitado 2 datas e queria, naquele período, solicitar uma terceira data, mas infringiria um item do regulamento. E se criou um motim ali de um pequeno grupo que começaram a falar que eu não estava aceitando por benefício, que eu ia ser candidato a cobrar. Fala um monte de coisa que as pessoas não sabem 10% do que acontece na parte da associação, né? Assim, a gente tem muita gente para dar pitaco, para dar opinião, e dizer, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas na hora de botar a mão na massa, ninguém tem tempo, ninguém quer assumir responsabilidade. Então, assim, começaram a se criar um motim e tudo mais para buscar beneficiar determinado organizador. E, cara, eu tenho outras coisas para fazer também.
E sempre que eu tive à frente da associação, eu sempre busquei fazer o que é o certo, não o que é conveniente para A ou B. Então, eu sempre busquei tomar atitudes, né, que fossem em prol da associação, não em prol de A ou B, né, não que é conveniente para A ou B, por questões de amizade e tudo mais. E diante daquele cenário que se criou e assim, cara, eu tenho outros projetos aí para minha vida também, sou engenheiro, tenho outros projetos relacionados à construção civil. Eu não vou ficar mais, não vou ficar aqui perdendo meu tempo com esse pessoal, né? Não vou quebrar regulamento, isso não vai passar, não vou aceitar de forma alguma. Então, se querem ir para esse lado, né, não contem comigo. Solicitei que me formalizassem quem são as pessoas que estavam solicitando aquilo, né, e queria abrir uma votação no grupo com todos os filiados e que a partir dali tomassem as decisões, né? E então assim fiz, né? E me relataram quem eram as pessoas que estavam solicitando, né, essa quebra de regulamento. Deixei isso formalizado, abri uma votação no grupo, né? Coloquei o que estavam requerendo, as pessoas estavam requerendo, e logo em seguida coloquei minha renúncia, né? E, enfim, não foi aceito, né? Os atletas votaram por questões para manter o regulamento, né? Para que se mantesse o regulamento, e assim foi feito, né? E, enfim, depois ficaram falando questão da Cobrapa, que eu estava envolvido com a Cobrapa, falaram que eu ia irregular como presidente. As pessoas não entendem, não participam, não sabem como funcionam as coisas em cartório, jurídico, qualquer cargo, qualquer coisa que esteja meio duvidosa, já não passa nada. Então, tem que estar todo mundo correto, tem que estar todo mundo habilitado, tem que estar todo mundo sem problema judicial, senão não pode ser presidente, senão não pode participar da diretoria. Isso faz parte faz parte do compliance da associação. Então, tem que estar tudo bem estruturado. Essas coisas não são feitas de maneira correta. Contas, a gente faz a prestação de contas. Tem as prestações de contas trimestrais que são feitas, parte de contabilidade, parte jurídica. Ou quem está na diretoria faz 100% correto, ou não funciona, né? É barrado na contabilidade ou é barrado no jurídico, no cartório. Então, assim, falaram um monte de coisa, mas é um grupo pequeno e acabaram que depois na votação, né, a grande maioria optou por se manter o regulamento e faz parte. Tem outras coisas para fazer do que ficar sendo conveniente com a OB. Prefiro manter os meus valores e fazer o que é correto. Perfeito. Na tua visão, Fura, como é que tu deixa o circuito agora, né? Porque saiu em fevereiro, a gente estava ali, acho que num começo de calendário, vamos dizer assim, ainda não ia ter a etapa em fevereiro, mas já tinha muitas coisas encaminhadas para o ano, e muitas coisas mesmo, e acabou com a tua renúncia. Acabou que acho que o padre deu uma paralisada há um tempo, né? Ficou um tempo até a próxima eleição, aí o Michel Diniz foi eleito, tudo isso aí sim. Agora nós vamos ter a primeira etapa em Erechim, final de abril agora. E aí eu quero que tu me responda isso. Como é que tu acredita que tu deixou, né, o circuito e a associação, né? Como a gente tem destacado aqui, que a associação é muito mais, e ser presidente é muito mais que ser presidente só do Brasil Padel Tour. Como é que tu deixa o circuito, na tua visão, para o próximo presidente, que é o Michel? Bom, Lucas, quando aconteceu essa questão da renúncia, aí logo em seguida, no outro dia, algumas pessoas ali botaram que, porque eu vou montar um grupo, vou assumir, que eram pessoas ligadas a esse organizador que queria realmente, né, que fosse quebrado o regulamento. E, enfim, falaram, recebi ali um dia, me ligaram dizendo que o cara que vai assumir como presidente tá falando que já te ligou, te falou um monte de coisa pra ti, disse que tu era um moleque, não sei o quê. Eu sempre falo, cara, atrás do celular todo mundo pode falar o que quiser, né? Todo mundo vira leão de WhatsApp. Mas nunca falaram nada pessoalmente e tem muita gente que falou que tem meu telefone. Se quiser falar comigo, falar coisa de mim, pode passar a mão no telefone e falar comigo a hora que quiser. Né? E sempre foi uma coisa clara que eu sempre conversei com todo mundo. Nunca, independente de qualquer problema, sempre que eu tive que resolver,
sempre entrava em contato com as pessoas e resolvia os problemas que eu achavam que deveriam ser resolvidos, né? Tem coisas que a gente considera que não vou perder tempo com isso, não preciso. E depois de uns dias o Michel me ligou, né? Até uma das coisas que o pessoal começou a criticar foi a questão de calendário, que teve uma alteração de data. Enfim, o calendário estava sendo estruturado, a gente tinha uma projeção já de 17 etapas, tá? Não estava como a gente gostaria. A gente gostaria de ter mais etapas no primeiro semestre do que no segundo semestre. Até uma das etapas foi realocada por uma solicitação de um organizador que faz eventos desde o início da associação. E ele pediu para transferir o evento dele para o segundo semestre, porque ia ter um evento da Federação Internacional de Pádel, da FIP, na cidade dele. E no final do ano passado, entre nós, os jogadores da diretoria, havíamos feito um acordo que nós não iríamos fazer etapas do BPT junto com etapas da Federação Internacional de Pádel no mesmo final de semana, não ia conflitar. E quando esse organizador entra em contato comigo pedindo para mudar a data e que ele ia fazer uma etapa da FIP naquela data, determinada data, ele perguntou se a gente ia fazer BPT. Falei, não, pode ficar tranquilo que a gente não vai fazer BPT. Era uma solicitação dele. E como a gente tinha esse combinado, né, entre nós, jogadores da diretoria, não, pode ficar tranquilo que não vai ter etapa junto, né? E, enfim, isso também fez... Falaram algumas coisas ali, eu estava junto com um organizador, enfim, falar até papagaio fala, né? Então, assim, a gente tinha um calendário estruturado, alguns organizadores estavam com dificuldade em fechar a data. O custo de uma etapa do BPT gira entre 80 a 100 mil reais, né? O custo de uma etapa. Tem muito organizador que diz que não vale a pena. Agora tem muito organizador que faz e continua fazendo no próximo ano, já reserva a data. Então, é barato? Não. Mas eu tenho certeza que todos os organizadores que fazem, depois que vieram conversar comigo... Não se arrependem. Não se arrependem. É o torneio que mais movimenta o bar. É o torneio que mais vai gente ver presenciar o clube dele. É o torneio que a loja mais vende. Então, por mais que ele tenha um custo maior, o faturamento, né, que a receita que gera para um organizador naquele final de semana é muito grande. Tá? Então, não é fácil de vender, né? Cada etapa é uma venda que nós precisamos fazer para que essa etapa aconteça. Então, de modo geral, a gente tinha etapas ou negociadas ou com boas negociações. São Paulo, Mato Grosso, acho que Mato Grosso do Sul também, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná não tinha nenhuma conversa em andamento, assim. Rio tinha uma pequena conversa, mas sem muita evolução, né? A gente estava com esses estados assim. E claro, né? A gente tinha uma boa parte das etapas já definidas e um outro percentual em negociação. E uma coisa que a gente sempre falou, né? Eu sempre falei, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. A gente precisava começar o circuito. Seja com uma etapa Challenger, seja com o que for. Então, já teve uma etapa Challenger em fevereiro, teve outra etapa Challenger agora, e agora vai ter a primeira etapa Master, que é a maior, né? Então, essa etapa Master já estava no calendário de Erechim, né? Assim, o calendário a gente já tinha uma estrutura dele pronta, né? E acredito que boa parte o Michel conseguiu dar continuidade nessas negociações. E já vi que entraram novos clubes, né? Novas etapas, mas a gente já tinha uma boa estrutura do calendário pronta e a gente estava buscando, né? Desenvolver o circuito aí dentro das categorias Master, Open, Challenger, e no final do ano sempre fechar o ano com Master Finals, né? Ano passado foram 13 etapas, se não me engano, com Master Finals que foram realizadas durante o ano 2025. E acredito que a gente iria fechar o calendário também com essa mesma projeção para esse ano, além de umas 6, 7 etapas Challengers. Pelo que
que foi divulgado no calendário, acredito que a projeção se mantém muito parecida em números, assim. A gente tem mais etapas no segundo semestre do que no primeiro, né? Isso. A Erechim, agora final de abril, a gente está gravando ainda aqui na metade do mês, mas Erechim é do 23 ao 26. Furguim, todo esse tempo como presidente aí, queria te perguntar como é que ficou a vida de atleta, né? Porque sei que eu acho que é muita coisa envolvida, muito pensamento, muito problema também, acredito que exista. Mas tu teve sempre entre os primeiros colocados ali do ranking. Como é que ficou essa vida de atleta? Como é que tu conseguiu conciliar essas funções dentro do circuito também? Não é fácil. Não é fácil. E principalmente porque o circuito, as etapas começaram a ficar cada vez maiores. Então, muitas vezes a gente chegava para jogar e acabava que quem era o contato direto com o organizador muitas vezes era a minha pessoa, né, que criava essa relação com o organizador. Então, para tirar algumas dúvidas, por mais que a gente buscou estruturar uma equipe com um diretor de operações, com um diretor de regulamento, com os prestadores, no final era o meu nome, a minha credibilidade, né, a minha palavra junto com o organizador, que a gente construía essa relação. E graças a Deus eu pude construir ótimas amizades com os organizadores aí. Tenho uma relação muito boa com todos. E chegou um momento que estava bem complicado assim de chegar num evento para competir. E outros fatores também. Eu tive que fazer 2 cirurgias no quadril. Eu tive que fazer uma raspagem nos 2 lados do quadril. No final de 2024. E aí voltei, tive que fazer um período ali. Fiquei uns 3, 4 meses para voltar. E outros projetos relacionados à construção civil também, que eu tenho também, estavam sobrecarregando, né? E não é que estavam sobrecarregando, é que precisam de atenção, precisavam da minha demanda e precisam da minha demanda até atualmente. E a partir daí eu optei por parar de jogar, né? Parar de competir, mas continuo treinando, continuo jogando pádel aí, 1 ou 2 vezes por semana, estou sempre treinando, sempre jogando, 2, 3, depende de como dá na agenda. Estou sempre na ativa. Mas essa parte de competir, realmente eu abri mão, né? E aí fiquei trabalhando na parte da organização, né? Do BPT. Em algumas etapas estive presencialmente na etapa, né? Para prestigiar a etapa com o organizador, para conversar e buscar renovar, né? A etapa, fazer as negociações para o próximo ano também. Então, a parte de jogador, realmente eu tive que deixar um pouquinho de lado, né, para poder focar nesses outros projetos. E agora em 2026, sem essa parte toda do estresse, vamos dizer assim, de organização e tudo mais, a gente vai ver mais. Tu enquadra no BPT, em outros torneios, como é que... Cara, eu não Hoje tenho... já veio um princípio de aposentadoria aí, mais ou menos. Não, eu vou continuar jogando, assim, pro hobby, né? Hora, né? Não vou me comprometer a jogar BPT, nem determinado torneio. Na hora que eu quiser jogar um torneio, eu vejo que eu me preparo para jogar. Até preciso, diante da cirurgia que eu fiz no quadril, dos 2 lados, eu preciso, para poder competir, eu preciso estar um pouco mais cuidado, assim, vamos dizer, né? Eu preciso ter alguns cuidados a mais para poder passar o final de semana e competir 3, 4 jogos, né? Conseguir performar bem durante um torneio. Senão pode acontecer jogar 1, 2 jogos e ter alguma lesão, alguma contratura, alguma tendinite, que tem que cuidar assim do meu quadril, senão eu não consigo competir. A gente teve, acho que foi tu no Seretã, que tu jogou com o Léo Marcato no ano passado. Acho que tu chega numas quartas de final ou numa semifinal, agora não consigo me recordar bem. Mas foram 2 ou 3 torneios, eu acredito que eu tenha jogado ali em 2025, né? No ano passado. Eu joguei acho que uns 4, 5 torneios. Pode ter sido Tupã-Seretã, Camaquã, Erechim. Ibirubá também. Ibirubá, acho que joguei um Joinville. Não vou lembrar mais. Mas se sentindo bem dentro de quadro? Cara, eu precisava estar sempre com fisioterapia.
né? Na região da cirurgia, principalmente no ano passado, ainda tinha uma hipersensibilidade. Então, para poder competir, eu preciso estar frequentemente fazendo algumas infiltrações com corticoide, com ácido, né? Nesse período pós-cirurgia e competindo, para que se crie toda uma lubrificação na região e tudo mais. Então, precisa ter tempo, precisa de investimento, precisa estar disposto a passar por isso. E no momento não é meu foco. Sim. Furga, seguindo no assunto BPT, trazendo mais uma visão geral, eu acredito, de evolução e crescimento, assim, porque eu acompanho de perto esse ano de 2025 e vi quanto evoluímos e crescemos dentro de várias questões, assim. Principalmente, eu acho que rede social ali a gente chegou a bater mais de 1 milhão de visualizações no Instagram, questão de organização de torneio, questão de quantidade de atletas inscritos, atletas estrangeiros, que mais? A gente teve vários locais e públicos muito muito queridos com os atletas, ginásios e clubes lotados a gente teve. Foi bem legal assim em 2025. Eu acho que o BPT, de certa forma, ele contribui para o crescimento do pádel brasileiro, né? E, de certa forma, tipo... Digo de certa forma, mas eu acho que tem uma parcela muito grande nisso. Porque eu acredito também que o pádel cresceu de 1 ou 2 anos para cá, nesses últimos meses, assim, muito no Brasil. E queria saber um pouco da tua visão sobre isso. Tu também viu e analisa que o BPT tem uma boa parcela disso nesse crescimento do pádel em geral, assim, no país. Cara, com certeza a gente conseguiu fazer um bom trabalho e fazer que o BPT se tornasse uma referência no pádel do Brasil, né? E como tu citou ali, a presença de jogadores estrangeiros cada vez mais frequente mostra que o nosso circuito está cada vez melhor, né? Que nós conseguimos estar entregando cada vez mais. Agora, eu tenho também certeza que o Michel vai continuar dando, né? Toda a equipe, Michel, Marcos Daniel, toda a equipe de diretoria que ele montou, são nomes excelentes e vão continuar esse trabalho e vão fazer o pádel crescer cada vez mais. E disso eu não tenho dúvida. Mas a gente precisa que outras instituições também pensem e se estruturem para que isso aconteça. A gente precisa que o pádel, vamos voltar naquele assunto que eu falei no começo, a gente precisa que as instituições estejam estruturadas, estejam com pessoas profissionais, tem que se renovar essas instituições para que o pádel possa crescer de uma maneira orgânica e estruturada, né? A gente não pode crescer desenfreado, não pode ficar dependente de A ou B, tem que ter um crescimento macro para que o pádel seja um esporte que se espalhe pelo Brasil, né? Que seja um esporte sólido, que a gente possa chegar, né? Próximo ao tênis, né? Hoje o tênis é um esporte referência mundial e todo mundo no Brasil sabe que é tênis, né? É um esporte com fácil acesso. Eu digo de estruturas, né, para te jogar. Tu quer jogar tênis, vai saber rápido onde encontrar uma quadra de tênis. Pádel, a gente não tá longe disso ainda. Então, existe um caminho muito grande aí para ser estruturado, para ser desenvolvido. Obviamente, vai levar tempo, né? Mas tem que se fazer os deveres de casa para que haja um crescimento no pádel. Eu concordo contigo. Eu até acho que o pádel ele cresceu tanto. Eu acho que olhando no Rio Grande do Sul, assim, a gente vê muito mais gente sabendo que é o pádel, entendendo que é o esporte, procurando mais informações sobre o pádel, procurando jogar pádel. Isso a gente vê nos clubes, em alguns torneios, até na rua, assim, que a gente conversa com as pessoas, a quantidade de gente que está entrando no pádel e fala, né, que o esporte é uma cachaça, que o pádel é uma cachaça que depois de jogar a primeira vez, o pessoal se apega no esporte. Eu acho que isso é um pouco desse teu comentário, né? Claro que ainda precisa de uma profissionalização um pouco maior, para que dê o próximo passo. E até essa era a próxima pergunta, que qual seria esse próximo passo? Porque com toda essa evolução, com todo esse crescimento, como tu falou e como eu também concordo contigo, a gente está uns passos atrás de algumas coisas ainda, de outros esportes, né? Não digo nem do tênis, acho que o tênis é até uma prateleira bem maior que o pádel, claro, né?
Mas hoje tem passos importantes para se dar nesse momento, até num futuro próximo, para que a gente tenha uma evolução e um crescimento um pouco mais organizado, vamos dizer assim. Eu digo no pádel em geral, assim. Eu vou colocar um pouco o que eu visualizo e o que eu, nesses anos todos envolvido, sinto falta muito de uma parte de formação de profissionais que devem ser prestadores de serviço do esporte. O que eu digo com isso? Tem clube no Rio Grande do Sul que em 2 anos tá fechando. Querem vender quadra, né? Pegou o boom do esporte, todo mundo tava jogando, abriu um clube, ia lá, não tem mais gente jogando. Funcionou no primeiro ano. Funcionou no primeiro ano, mas por quê? Não tem gestores relacionados ao pádel, a gente precisa cada vez mais formar treinadores e gestores relacionados ao esporte, para profissionalizar. Específicos do pádel. Tem lá o Júlio e o Gervásio tocam Apex, o Lucas, o Jota e o Stefano tocam a Flores Pádel, tem a Trisports, tem a Escola do Horácio, o Vila tem uma outra lá em Balneário, tem várias escolas de formação de treinadores. E tem que ter muitas, porque precisa de professor para que se forme gente. Então, Lucas, a gente precisa ter esses profissionais para que o pádel possa se desenvolver de maneira estruturada. Por exemplo, no final do ano passado, no começo desse ano, a gente estava com uma negociação com uma marca de energéticos. Eles estavam dispostos a desenvolver um master plano para investir na associação a médio prazo. Investir no pádel a médio prazo. O pádel está dentro do radar deles como esporte que eles querem entrar. E o que eles deixaram muito claro? Teria investimento privado, direto, na parte do circuito profissional do Brasil Padel Tour, mas obrigatoriamente teriam que se desenvolver projetos de formação de gestores relacionados ao esporte, formação de novos treinadores, formação de novos talentos. Teriam que se desenvolver braços relacionados a isso. E para que a gente possa crescer... Muito maior do que a gente imagina também, né? Para que a gente possa crescer e chegar numa grande empresa, para que possa conseguir um grande apoiador, uma marca que vai abraçar o esporte, tudo isso tem que estar estruturado e tem que estar pronto para acontecer. Ou acontecendo. E então, esse tipo de estrutura, né, quando eu falo que o pádel precisa se estruturar muito mais, as instituições precisam se estruturar muito mais, principalmente relacionado a isso, né? Tem que pensar que não são só eventos. Por exemplo, cara, tem que ter um centro de treinamento de pádel no Brasil. Um centro completo, com preparação física, com técnicos. O Pablo tá lá em Balneário e tá desenvolvendo um trabalho lá com alguns atletas. Cara, ele tá um baita de um trabalho. Tem lá inúmeros atletas que ele conseguiu fazer entender o que é buscar ser profissional, né? E ele eu tive a oportunidade de treinar com ele 1 ano, cara, uma oportunidade ímpar para qualquer pessoa, né? Tanto pelo que ele tem dentro de quadra, mas também pelo que ele representa fora de quadra, pela postura que ele tem. Então, poder captar isso, né? Quem está próximo a ele é muito bom, mas imagina se tivesse um centro de treinamento disponível com o Pablo, com demais profissionais, com mais quadras, pensado exclusivamente com alojamento, com alimentação, com nutricionistas. Coisa que a gente vê muito na Espanha, né? Que a gente vê muita gurizada daqui saindo da base indo para a Espanha para isso, né? Se vê, mas para que a gente chegue nesse ponto, as instituições têm que, volto a dizer, as instituições têm que estar prontas, né? Tem que estar dispostas a fazer esse trabalho. Tem condições hoje no Brasil de fazer isso? Tem verba, tem meios para se chegar a esse ponto? Sim. Confederação Olímpica, federações estaduais, governos, mas a gente tem que estar com a nossa casa estruturada para chegar nesses órgãos e esses órgãos destinar recursos ao pádel. A gente não pode ficar dependendo de dinheiro privado, a gente tem que se estruturar para buscar dinheiro público, né, e poder desenvolver o esporte. Né, eu coloco
um dos principais pontos negativos não ter conseguido destravar uma operação relacionada a essa. Mas, vamos dizer que a gente subiu alguns degraus, principalmente por ter conseguido a parte de regulamentação, documentos, contabilidade. E ano passado a gente conseguiu que algumas prefeituras passassem empenhos direto para a associação, por justamente apresentar toda essa documentação, né, que vamos dizer, a nossa casa está em ordem, está tudo certinho, vocês podem passar recursos para nós. E a gente conseguiu até tem muitas etapas que tem o apoio da prefeitura, né? Que a prefeitura vai lá e olha aquela etapa como um evento que, claro, é esse objetivo, mas que movimenta a cidade como um todo e não só o pessoal do esporte, né? Claro, esporte, turismo, educação, leva as crianças para conhecer o esporte, leva escolas municipais, movimento hotel, movimento restaurante, pega as cidades que são um pouco menores e tem muitas cidades ao redor também, o pessoal vai tudo para lá final de semana acompanhar o evento. Então acaba movimentando muito mais do que só ali a própria questão da quadra do evento, né? E inclusive durante esse ano a gente enquanto estava com o presidente, o pessoal de Erechim tinha solicitado, né, que a gente apresentasse de novo todos os documentos referente a 2025, para mostrar que 2025 ficou tudo redondo, estava tudo certo e iam conseguir o empenho, né, da prefeitura, e algumas prefeituras passavam direto para algumas coisas do evento, no sentido apoiavam estruturas, algumas coisas assim, e outras prefeituras conseguiam passar um valor específico direto para a associação, e aí depois a gente também prestava contas do destino daquele dinheiro, né? Óbvio, a prefeitura passava para a associação, já vinha destinado para que era aquele valor, e a gente comprovava depois, junto com o organizador do evento. Eu me lembro que Erechim a gente não teve final naquela etapa, né? E a gente fez um cerimonial com a participação dos patrocinadores e também, acredito que era o vice-prefeito lá, e ele falou muito bem como um todo ali da questão, e eu acho que, claro, é um apoio que vai ser contínuo, né? Furga, a gente já está mais para o final do que para o começo, e aí eu queria perguntar uma coisa, porque eu acho que é importante a gente saber a história do convidado também, que vai passar por aqui. E como é que tu começou no pádel, cara? Como é que foram os teus primeiros contatos com raquete? Se veio outro esporte antes, se veio o tênis, o futebol, alguma coisa, mas se o pádel sempre foi o top 1, como é que foi os primeiros contatos com raquete? Cara, eu sou natural de Tubarão e o pádel em Tubarão chegou em 1994. E o meu pai começou a jogar pádel ali no final dos anos 90. E ali em 2004, 2005, quando eu tinha ali 11, 12 anos, eu comecei a jogar. Comecei a realmente treinar. Foi para Tubarão, nessa época já tinham 2 clubes com quadras. E foi para Tubarão um professor, um argentino que se chama Alejandro Novillo, que tinha sido campeão mundial de pádel já. E eu tive a oportunidade de treinar com ele até dos 13 até os 16, dos 12 até os 16. E ali que eu tomei gosto e ali eu continuei jogando. Então nesse período eu joguei ali pela Seleção Brasileira de Menores, joguei com o Gabriel Almeida, jogamos o último mundial que eu joguei, a gente jogou junto. O Campanholo é um ano mais novo que eu, o Bergamini é uns 3 anos mais novo que eu. Então a gente, né, tive a oportunidade de participar nesse período ali com todos esses atletas. O Lucas Cunha e o Matheus já são 3 anos mais velhos, o Júlio também já era mais velho. Então tive a oportunidade de crescer, né, nessa turma, assim. No período da faculdade ali, dos 17 anos, o pádel deu uma baixada muito grande no esporte. E aí eu praticamente jogava uma vez por semana, né? Mas sempre jogava, vamos dizer assim. E ali em 2017, o pádel começou a crescer. A primeira pessoa que botou um clube mais estruturado no Brasil foi o Juliano Bergamini e Bento Gonçalves, que fez o Pádel Pro. Foi o primeiro clube que deu o start numa nova era do pádel no Brasil, assim. E a partir dali o pádel voltou a crescer e na época eu sou engenheiro por formação, estava trabalhando na parte profissional, estava envolvida
100% com a parte de engenharia, e daqui a pouco o padre começou a crescer de novo. Aí me pediram para dar umas aulas, eu comecei a voltar, aí eu fui dar umas aulas, aí jogava uma por semana, dava aula, foi indo. E ali em 2020, 2021, os meninos tinham startado a Flores Padel ali no começo do ano, aí no final do ano o Jota me chamou para ir para Balneário, e aí nesse período eu me mudei para Balneário, né, daí fiz um 180 assim na minha parte profissional. Dei uma segurada na parte de engenharia, construção civil, e me dediquei ao pádel. E aí foi bem nesse período que eu assumi como presidente também. E aí passei até final de 2024 atuando como dava aulas, fazia os cursos da Flores Padel, estava competindo, estava bem ativo, mas em 2024 já tinha retomado mais forte a parte de construção civil também, algumas coisas. E aí as coisas foram indo, e aí no final de 2024 eu parei de dar aulas, né? Ano passado não dei mais aulas, dei alguns cursos, competi em algumas etapas, mas já bem mais voltado, né, com foco na parte dos projetos de engenharia e construção. E aí hoje o meu foco acaba sendo mais essa parte dos projetos que eu tenho relacionado à parte de construção civil. Eu sempre fazia essas perguntas nas entrevistas ali na faculdade, porque eu acho que vem boas respostas e respostas curiosas, assim. Eu acho que eu não poderia deixar de fazer aqui para ti, que é quando que o atleta entende que pode ser atleta, que existe qualidade e potencial para que aquilo ali seja, por exemplo, uma profissão para a tua vida. E aí eu quero saber da tua resposta, quando é que teve esse estalo na cabeça, assim, olha, posso levar isso aqui como profissional, como atleta profissional. Claro, isso acontece em vários outros esportes, mas especificamente contigo no pádel, como é que aconteceu? Cara, quando eu fui para Balneário, eu fiz uma mudança, né, fiz uma transição na minha atuação profissional, e aí eu entendi que preciso me dedicar a isso, né? E quando a gente se dedica, bota disciplina, bota intensidade, busca fazer as coisas da maneira correta, muitas vezes as coisas acontecem de forma natural. Então, o circuito foi crescendo, eu estava envolvido no pádel, a gente estava num grupo de treino, estava treinando, estava competindo, estava indo bem, né? Aí começam a vir patrocinadores, começam a te dar suporte para poder competir. Então, mas assim, tem que botar aquilo ali como prioridade, né, na tua Claro. vida. Tu vai entender que final de semana, ao invés de tu ir no aniversário de algum amigo, tu não vai porque tu vai jogando. viajar para competir, né? Então, tem que ter esse entendimento, né? Tem que sair da zona de conforto, tem que estar disposto a isso para poder ser um atleta profissional, né? Como assim, como qualquer outra coisa na vida, qualquer coisa que tu queira fazer bem feito, tu tem que botar disciplina, tu tem que botar intensidade, tu tem que buscar fazer as coisas da maneira correta, né? Resolver problema, fazer o que tem que ser feito. Furca, a gente está chegando aí agora sim a parte final e queria que tu deixasse uma mensagem, um recado, alguma coisa que tu queria dizer, um conselho, não sei, porque sei que ser gestor de um negócio tão grande como a Associação dos Padristas Brasileiros não é fácil. O Michel está entrando nesse caminho agora. E você já deve ter conversado várias vezes sobre isso e sobre como fazer da forma certa, alguma coisa desse tipo. Mas o que tu poderia deixar de recado para ele ou conselho para ele aqui, que ele também já te elogiou publicamente, da tua gestão de forma publicamente, né, não oficial ali que soltaram, que ele soltou, falando dessa nova diretoria e tudo mais, ele elogiou o teu trabalho, em outros momentos também elogiou. Então, o que tu pode dizer para ele, deixar de conselho para ele, para essa nova gestão que assumiu agora e que vai ter um bom trabalho, vai ter um trabalho difícil e um bom trabalho pela frente? Cara, o Michel a gente é amigo fora de quadro assim, há alguns anos, e eu não preciso dar conselho, né? Ele já tem quase 50 anos aí, né? Já é uma pessoa bem vivida. Ele vai ficar de cara, que tu falou? Ele vai ficar chateado. Vai. Teve uma vez que eu falei alguma coisa pra ele, ele ficou 2 meses sem me responder, ele ficou bravo comigo. Ficou chateado comigo. Mas brincadeiras à parte. O Michel, o Marcos Daniel e toda a equipe que estão ali,
É uma diretoria experiente, É, né? é uma equipe muito boa. Eu tenho certeza que eles vão estar sempre olhando para a associação, né, com muito carinho e buscando fazer as coisas da maneira correta. E assim, é o que eu já falei e vou repetir. Buscar fazer o que é correto para a associação, não o que é conveniente para A ou B. Acho que esse é o principal diferencial de quem está nessa posição, né? E não só isso, mas como na vida também, ter esses princípios. Cara, acho que é isso daí. Baita conversa, queria te agradecer por ter aceito o convite, ter vindo de longe. Acho que o momento era muito oportuno para ter essa conversa. É o primeiro convidado de um grande projeto, vai passar muita gente aqui pela mesa e para ter essa entrevista aqui comigo, mas te agradecer por ter sido o primeiro, por ter aceito o convite, como disse, num momento muito importante do pádel, que muita gente queria te ouvir. Eu acho que tu também deveria falar e também queria falar, acredito nisso. Então, te agradecer realmente pela participação e perguntar se tu curtiu. Não, obrigado pelo convite, né? Assim, eu não vim aqui por querer falar alguma coisa. Tenho minha consciência tranquila de tudo que eu fiz e disso não me preocupo com isso. Mas agradecer a oportunidade de estar vindo aqui, né? Ser o primeiro convidado desse grande projeto do Breakpoint que estão sendo desenvolvido. E torço para que seja o primeiro de muitos, né? Como falei na abertura. Fico muito grato. E desejo aí uma boa sorte para o Michel e toda a equipe de gestão também do Brasil Padel Tour aí, que eu tenho certeza que eles vão fazer um circuito cada vez mais forte ainda. Fechou. Muito obrigado de novo, Furga. Pessoal, a gente fica por aqui. Esse é só o começo, tem muito mais ainda por vir. Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Aqui vai passar muitas entrevistas, muita gente importante, muita gente legal vai passar por aqui, então fiquem ligados. Lá no Instagram a gente segue... vai começar com muita produção de conteúdo, então segue a gente lá, @podcast Breakpoint. Vai ter muita coisa sobre pádel nacional, sobre pádel mundial, vai ser muito legal viver o pádel dessa forma com vocês, viu? Então, por isso é hoje, a gente volta no próximo episódio, até!